O diretor da Lotus Urbanos. Vamos lá, meio-dia e 10 minutos, hoje conversando com o doutor Eduardo Teodoro, especialista em Direito Público, vendo aqui algumas particularidades, algumas coisas incomuns, né? Eita, mundinho pequeno. Mas vamos em frente, já dando aqui o meu bom dia, boa tarde para o Carlos Eduardo, comandante Edgar, Marcelo Soleric, Bia, Pedro Aguiar, Vinhetão chegando aqui, não conhecia o Vinhetão, né? Seja bem-vindo. E o Rex Tank, meu querido Rex Tank, que me escreve deste lugar terrível, medonho, feio para danar, Salvador. Ei, terra boa, hein, Rex? Brincadeira à parte, meu amigo, que inveja, viu? A todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Eu quero conversar com vocês hoje, antes, dar bom dia e muito obrigado ao doutor Eduardo aqui presente, seja bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite, espero poder ajudá-los aí a tirar algumas dúvidas, elucidar algumas questões e de um modo muito simples, deixando um pouco do juridiquês de lado e falar um português mais tranquilo que todos possam entender. Afinal, essa é a ideia. A ideia é falar de forma sabe, né, doutor? Fala de forma clara, né? Costumo dizer que quem fala, sabe, fala em qualquer lugar e com qualquer um. Então nós vamos tentar conversar de uma forma bastante tranquila. Olha só, recentemente, claro, né, nos últimos dias, é comum nos depararmos com a notícia de que houve a quebra de sigilo fiscal, sigilo telefônico de quer dizer, houve a quebra de sigilo. Mais recente, temos o caso envolvendo a filha do candidato à presidência da República pelo PSDB, José Serra, que teve as suas informações, né, junto à Receita Federal, divulgadas, comercializadas, enfim, né, violadas. E há toda uma discussão, né, mais política do que necessariamente jurídica, porque juridicamente isso é crime, não há o que contestar, mas fica aquela pergunta, né? Quem violou, por que violou, a mando de quem violou, né? E há toda uma polêmica em torno disso, né? E coincidentemente me chamou a atenção um decreto estadual assinado, né, pelo então candidato, né, pelo PSDB, José Serra, quando então governador do estado de São Paulo, permitindo à administração tributária a violação do sigilo referente às operações das empresas. Rapaz, eu peguei isso e falei assim, mas que coisa esquisita, quer dizer, quebra o sigilo de um lado, mas não quebra do outro, dois pesos, duas medidas. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso, conversando com o nosso convidado de hoje, que é advogado especialista em Direito Público. Doutor Eduardo, eu acho interessante começarmos pelo começo. Vamos explicar esse decreto, do que trata esse decreto, necessariamente. Bom, então, mais uma vez, boa tarde a todos os telespectadores, a todos que estão aí nos vendo e nos ouvindo. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Na minha terra costumava se dizer o seguinte, se você não prender o boi direito, o boi vai te pegar. E é o que acabou acontecendo na política desse país. Esse decreto, ele já nasceu torto, ele é ilegal, isso é um fato. Por que ele é ilegal? Ele é legal porque esse tipo de decisão que o decreto tentou pautar, primeiro só é possível através de uma lei estadual. Ou seja, uma lei que venha partindo da Assembleia Legislativa, ou até mesmo de um projeto de lei do próprio governo, mas mandado para a Assembleia. E ele não é uma lei estadual, ele é um decreto. Primeiro problema dele ser um decreto, além do aspecto legalidade da forma como ele é produzido, ele tem um problema terrível, ele confronta-se diretamente com a Constituição Federal. Por que isso? Isso porque tem uma questão muito simples. Sigilo, quando se fala de sigilo, automaticamente tem que se falar de privacidade. Todo cidadão tem, garantido pela Constituição Federal como princípio básico, cláusula pétrea e, portanto, jamais poderá ser alterado, está dentro daquelas questões imutáveis, como se dizia o grande político, da Constituição Federal, que é a privacidade. Na medida em que você permite que essa privacidade seja quebrada, ela cria um problema terrível para a sociedade. Então você está deixando a sociedade muito vulnerável. Por que toda essa celeuma em torno disso? A lei é muito simples e objetiva. Você só pode quebrar o sigilo, ou seja, a privacidade de dados e informações pessoais, se por ordem judicial.
Você precisa necessariamente ter um juiz determinando isso. O que o governador, enquanto o governador tentou fazer, até com boa intenção, era criar dinâmica para o processo fiscalizatório. Ele só esqueceu que não dá para criar dinâmica afrontando a lei. E o que ele permitiu com isso? Ele permitiu que qualquer ente da fiscalização tributária tivesse acesso a informações para gerar fiscalização. Isso faz com que você passe a ter informação rodando para tudo quanto é lado. Vamos traduzir então. O senhor tem uma empresa, eu sou o governo. Eu posso a qualquer momento vasculhar sua vida fiscal com o pretexto de fiscalizar? Um pouco pior. Além de você vasculhar com o pretexto de fiscalizar a empresa, você também pode fazer, pelo que o decreto determina, a mesma coisa com os sócios e com todos os terceiros envolvidos, direto ou indiretamente com aquela empresa. Não, ou seja, com a sua empresa e com o senhor que é dono da empresa. E com o meu fornecedor e o meu cliente, se quiser. Ué. Porque, de um certo modo, quando ele diz terceiro, ele criou uma amplitude onde, se imaginarmos uma situação onde eu tenho um tomador de serviços e um prestador de serviços, e o sócio desse tomador está sendo fiscalizado, o fisco tributário paulista vai lá e quebra o sigilo dos sócios da empresa tomadora. Se ele entender que ele também precisa fiscalizar a prestadora de serviço, ele vai lá e quebra o sigilo também dos sócios da prestadora. Porque, de um modo ou de outro, está vinculado àquela empresa inicial. Seria o AI-5 de tributo. É o AI-5 do tributo com mais uma mão um pouquinho mais pesada que a da ditadura para acabar com tudo mesmo. Porque, veja bem, quando nós falamos dessa questão, nós não estamos falando só de dados fiscais. Não estamos falando de declaração de imposto de renda. Nós estamos falando de dados, inclusive, bancários. Você está dizendo que o fiscal bate na porta de uma empresa com o extrato bancário dela debaixo do braço. Agora, o que me chama a curiosidade, doutor Eduardo, é que o senhor representa a Central Brasileira do Setor de Serviços, é isso? Na verdade, eu represento a Central Brasileira e alguns sindicatos do setor. Claro. E dentro dessa representação, evidentemente, ela é uma entidade que reúne empresários de toda a monta, todos aqueles que estão dentro da área de serviços. Para elucidar um pouco do tamanho do temor da questão, o próprio Sebrae moveu uma ação contra esse decreto, com base nessa ideia de que está sendo violada a privacidade, indireta e direta. Este decreto, o que falta para ele? Ele já está em prática? Esse decreto ele tem ação de validade desde 2009, quando ele foi promulgado pelo então governador, e desde então somente ações judiciais podem derrubá-lo, e é o que nós estamos tentando fazer, estamos tentando revogá-lo. De modo que, se revogado, o governo somente poderá voltar a fazer essa quebra de sigilo, ou, mais uma vez, pela ordem judicial, ou se ele promover uma lei estadual. A própria Assembleia não teria poder constitucional de repente, impedir esse decreto? Teria, e até então não fez nada para isso, mas ela poderia colocar em votação a revogação desse decreto com muita tranquilidade. Doutor Eduardo, em termos práticos, há empresas, há empresários que já foram, aspas, vítimas desse decreto? Com certeza, isso é uma constante. É muito comum, e aqui não é nenhuma acusação, é apenas uma demonstração do que vem acontecendo, é muito comum quando o empresário é fiscalizado e no meio do diálogo com o fiscal dá informações que o empresário pergunta para ele: de onde você tirou? E já se sabe que ele tirou do sigilo, porque ele não está ali com informações da empresa, ele não está ali com informação, com relatório de tributos recolhidos para a empresa ou coisa do gênero, ele está ali com informações pessoais, individuais. E essa pessoa, por exemplo, uma vez que ela tenha o seu sigilo quebrado, as informações, ela pode procurar os seus direitos na justiça em relação a esse decreto? Eu não tenho nenhuma dúvida que esse decreto cria uma margem muito grande para um processo indenizatório de massa. Porque na medida em que você viola direitos constitucionais de cidadãos, você faz com que essas pessoas fiquem vulneráveis. Sim. Essa vulnerabilidade pode causar perdas, podem causar danos. A efetivação de perdas e danos, eu não tenho nenhuma dúvida que quando o cidadão que tiver a cidade quebrado, que não for por ordem judicial, como
deve sim procurar seus direitos indenizatórios. Aspecto moral. Muito bem, vamos começar aqui com as questões dos nossos internautas, senão eu perco a minha boquinha, né? Meio de 13 minutos, Rex Tank diz aqui: o que não entendo é por que só agora essa quebra de sigilo veio a público? Foi por oportunidade de quem? O Tapa teve dor retardada? Diz ele. Acho que aqui ele faz menção à questão da Receita, né? E a questão dessa discussão em torno desse decreto, porque isso só acontece agora. Eu diria que tem uma coisa que é cultural nesse país, né? Algumas coisas só acontecem em momentos eleitorais. Assim, algo que existe há 200 anos, que acontece há muito tempo, e as coisas no Brasil só aparecem de forma pública e notória em dois momentos: ou quando tem alguém muito famoso e muito importante envolvido, ou quando você está no momento político. Eu diria que o grande chamariz público desse assunto no momento é em função do momento político que estamos vivendo. Eu até imagino, e aí uma opinião pessoal, que de fato, como dizia na minha terra, o tiro saiu pela culatra. Mas que isso vem acontecendo, essa quebra constante de sigilo, já há algum tempo, eu não tenho nenhuma dúvida. Até porque o formato, até mesmo no balcão da Receita Federal, liberar os dados, acabou de ser veiculado aí nos últimos dias. É um formato muito simples. O sujeito chega no balcão com a procuração, falando em nome de alguém, e a partir disso ele tem as informações de imposto de renda dessa pessoa. Agora, é evidente que nós não estamos falando, nesse caso concreto, só de imposto de renda. Nós estamos falando do sujeito ter aí acesso às suas contas bancárias, aos seus investimentos financeiros, enfim, todo o contexto da sua vida financeira. Mas esse sigilo, ele pode ser quebrado, o sigilo desta empresa tem de haver uma justificativa ou não, né? Quer dizer, geralmente há o conhecimento de empresas que têm o sigilo quebrado e que não tenha sido encontrado nenhuma irregularidade? Olha, não se tem notícia de fato dessa ordem. O que se percebe é que, se observar o que o decreto autoriza, ele dá um poder para o fisco tributário, que é um poder que está muito além da atribuição real dele. A atribuição legal e permissiva dele não permite vasculhar a vida pessoal de nenhum sócio de empresa, salvo por autorização judicial. Então, o que se vê muito é a banalização das informações. Hoje nós estamos vendo aí, quem acompanha os últimos noticiários tem visto que se tem comprado CDs na região central de São Paulo com dados de diversas pessoas. Inclusive, detiveram essa semana passada um homem que negociava essas informações, né? Negociava, e veja bem, assim, sem nenhuma, não é mais uma questão focada, ninguém está indo lá buscar o dado de Antônio, de Zé ou de Chico, não. Ela te dá uma lista de dados que você faz o que você quiser com qualquer nome. Absurdo isso. O Kaique Arruda dizendo aqui: olá, mandei um e-mail para a UTV, fico aguardando a resposta, gosto muito do programa, o programa que é feito para vocês, internautas, meu caro Kaique. Vou ainda abrir o meu e-mail e lhe respondo certamente. Bom dia, já atrasado, né, Valdir Timóteo, pedindo para quebrar o sigilo fiscal do senhor Marcel Naves. Sou eu mesmo, pode quebrar, fique à vontade, né? O Rex diz aqui: se o sigilo é sagrado, os atos secretos do Senado estavam corretos? Não. Né? Na minha modesta opinião, como eleitor e como cidadão, Rex, para mim é mais do que claro que na vida pública, quando se diz respeito à votação de leis, né, as coisas que lidam dentro do Congresso Nacional, não há por que ter sigilo, né? Eu acho que o voto, eu tenho de saber qual candidato, o que o meu candidato está votando. É um direito que me assiste, né? Eu penso assim, né? O senhor não acredita também? Já fugindo um pouco da nossa pauta? Mas eu acho muito interessante porque ela foge e não foge ao mesmo tempo, né? Nós estamos falando de direitos da sociedade da mesma forma. Eu vejo isso em duas situações diferentes. Quando se fala em voto secreto no Senado, você está falando de democracia. É um outro aspecto. É você saber o seguinte: eu votei num determinado cidadão e quero saber o que ele está fazendo com o meu voto. E você tem todo o direito disso, até porque você é o patrão dele. Quando você está falando de sigilos pessoais, de privacidade individual, é um outro aspecto. É você manter
alguma lógica dentro das informações individuais das pessoas para não banalizar até as punições. Porque senão daqui a pouco você banaliza e não vão precisar nem mais de judiciário para intervir. O doutor Sucumbência, que está sucumbindo aqui à nossa democracia, né, doutor Sucumbência, seja bem-vindo, pergunta o seguinte: muitas portarias da Receita Federal violam o sigilo do cartão de crédito e outros. Como pode, a pergunta dele, uma portaria ser mais forte do que a lei? Não pode. Não há nenhuma portaria, instrução normativa, decreto que possa superar ao que determina a Constituição Federal. E a Constituição Federal é muito clara e objetiva. Quando se fala em direito de privacidade, quando se fala em sigilo de informações pessoais, isso são cláusulas pétreas. Para a gente não ficar no juridiquês, vamos falar de uma forma muito clara. Quando se fala nesse termo, cláusulas pétreas, significa o seguinte: ela está dentro de um pacote de leis, num pacote de artigos da Constituição Federal que não podem ser alterados. É justamente para garantir que não haverá banalização da lei. Então não existe nenhuma portaria, nenhuma instrução normativa, nenhum decreto que possa suplantar o que a própria Constituição determina. E quando isso acontece, evidentemente, e isso vai aí um alerta para todo mundo, deve-se procurar o judiciário, porque é a efetividade numerosa de ações do judiciário para contrariar esse tipo de atitude arbitrária que faz com que se revise o que está sendo feito. Esse é o único meio. O Rex quer saber o seguinte: juridicamente falando, antes de se quebrar um sigilo, a pessoa não deve ser informada com antecedência? Não é o mesmo princípio dos radares de trânsito, que não podem ficar escondidos e o motorista tem de ser avisado que aquela rua tem radar? Isso não tem nenhuma dúvida. Por isso que quando a Constituição diz o seguinte: você só pode quebrar o sigilo individual, a privacidade de alguém mediante uma determinação judicial, ou seja, se existe uma determinação judicial, dentro dessa determinação judicial, até pelo princípio processual, tem que se atender o princípio da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, existe um processo judicial, esse indivíduo está se defendendo dentro desse processo e, portanto, ele está sendo informado de quais são os atos que estão sendo tomados pelo judiciário dentro desse processo. Por isso que a única forma de proteger essa privacidade é exigindo que só possa ser quebrado a partir da decisão judicial. E o juiz, evidentemente, vai dar essa autorização ou não a partir de um processo, do qual, se é respeitado o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, o princípio é absolutamente o mesmo do princípio dos radares. Você precisa ser avisado que será punido. Sim. Ou que terá alguma infração a ser cumprida. Quanto mais a gente mexe, mais coisa aparece, né? O comandante Edgar diz um aspecto, o senhor mencionou há pouco a questão da comercialização de dados sigilosos na região central da cidade. E ele lembra o seguinte: coloquei meu nome no Google e fiquei assustado que até pesquisas que respondi até então dizendo ser sigilosas estavam lá à vista de todos. Ressalta ele: temos de tomar muito cuidado com o que escrevemos na internet. E ele fala que faça a experiência você mesmo. Olha, é um fato. Aliás, eu por curiosidade fiz exatamente o que ele disse fazer. Eu fiz a semana passada isso com o meu nome, com o nome da minha esposa e com o nome do meu filho. E curiosamente aparece tudo que em algum momento você colocou dentro da internet. Digitado, ou porque alguém colocou uma foto, ou porque você deu uma entrevista, ou porque apareceu uma aula, enfim. Tudo está lá. Eu entendo que, independente e evidentemente, né, há anos atrás se falava em quebrar sigilo ou divulgar informação quando você perdia um documento. Hoje não, basta você digitar uma tecla. Eu acho que o princípio é o mesmo. Eu acho que quando você tem informações dentro do Google que elas são sigilosas e que você forneceu por um fato específico, como por exemplo com cartão de crédito, para atendimento de alguma ficha cadastral de algum caso específico, ele tem que ser garantido o sigilo. Em não garantido o sigilo, está afrontando efetivamente a legalidade. Agora, doutor Eduardo, uma coisa que eu tenho verificado e que acho que tem sido pouco comentado é exatamente este mercado negro da informação sigilosa. Há institucionalizado no Brasil um verdadeiro comércio paralelo desse tipo de informação. Na sua opinião, de que forma combater esse tipo de crime? Porque nós temos sim situações, como é o caso deste decreto no Estado de São Paulo, que torna a quebra de sigilo algo legal. E temos, por outro lado, essas informações clandestinas. Parece que não tem fim isso, né? Eu diria que o maior problema disso é a falta de fiscalização. E a responsabilidade disso, para mim, é do Estado.
por uma coisa muito simples. Quando se vê um indivíduo que vende DVD pirata também vendendo DVD de informações sigilosas, não podemos sonhar que é esse indivíduo que está produzindo essas informações. Ele não tem sequer conhecimento técnico para tal. Ou seja, alguém que conhece e muito provavelmente alguém dentro do local onde essas informações são armazenadas participa disso. Então é uma questão, e por isso eu digo que é responsabilidade exclusiva do Estado. É uma questão evidente de falta de controle e fiscalização. 12h30, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência retomamos este assunto sobre quebra de sigilos. Não saia daí não que a gente volta já já. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo. Vai funcionar na sua. Até que esse complexo vitamínico tá barato e a caixinha tão bonita, deve ser bom, né? Opa! Levando a vitamina, eu ganho uma pastilha de graça? Tá pra mim, vou levar vitamina, pastilha, tudo pra casa. Drogaria não é supermercado, né? Comprar remédio não é como comprar roupa ou eletrodoméstico. Não compre medicamentos sem uma receita do médico ou orientação do farmacêutico. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Pois não? Você tem aí algum remédio para estresse? Eu posso sugerir que o senhor dê uma caminhada, assista a um programa de TV com a patrulha. Ah, como assim? Não tô entendendo. O senhor não está estressado? Tô. Então, caminhada, respirar puro, jogue uma pelada com os amigos. Muitos hábitos saudáveis e mudanças de comportamento podem servir como remédio para diminuir o estresse, prevenir ou combater doenças ou sintomas delas. E tudo isso sem necessidade de usar medicamentos. Meio-dia 34 minutos, voltamos com o debate conosco aqui, Carlos Underline Eduardo, comandante Edgar, minha gloriosa sempre presente, Fabi Quis Você, Marcelo Soleric, Nena Barreto, Vinhetão, Charutinho, Rex Tanque, e você que participa pela linha direta, Marcelo Soleric, vai almoçar, vai jantar, o que você vai fazer? Pelo amor de Deus, diga-nos, não nos deixe. Nena Barreto chegando aqui, um abraço, meu querido Nena Barreto, e ele diz aqui, olha, aí não é quebra de sigilo, uma invasão da sua privacidade e que pode ser denunciada. Podemos encarar por aí?
Sim, sem nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida que toda vez que você quebra o sigilo, você invade a privacidade de alguém. E invadiu a privacidade de alguém, evidentemente, você causou impacto de legalidade sobre essa pessoa. Mas e o decreto, doutor Eduardo? O decreto, na verdade, é assim. Esse decreto está dirigido a empresas, para efeito de fiscalização. E aí acaba atingindo sócios e terceiros. O que não muda muita coisa. Assim, na minha concepção, ele é tão ilegal quanto é ilegal você vender CD no centro da cidade com informações privilegiadas e, evidentemente, sigilosas. Agora, doutor Eduardo, a senhora acha correto, vamos ver do outro lado da mesa, né? Que haja também a mesma transparência que o governo exige das empresas, que o governo também tenha suas contas e suas movimentações financeiras de forma transparente? O cidadão, ele pode... O cidadão pode chegar dentro da secretaria e pedir dados. Eu só acho que o cidadão não precisaria fazer isso, né? Se nós vamos falar de direitos e de democracia, o inverso é bem ao contrário. Aquele dinheiro, sim, que está sendo usado pelo ente público, aquele dinheiro público, portanto, de todos nós contribuintes. E a todos nós deve ser informado. Como é exemplo do que acontece com o impostômetro lá no centro da cidade, onde você tem lá, segundo a segundo, uma demonstração do que é arrecadado no país em tributos federais, estaduais e municipais. Eu acho que a linha tem que ser essa. Quando se fala de administração pública, as contas têm que ser abertas ao público, como é dentro da própria lógica da licitação pública. A licitação pública é um ato público do qual o indivíduo pode entrar na sala e participar da licitação e entender a licitação como qualquer cidadão. Agora, doutor Eduardo, eu acho que essa discussão, por exemplo, quando o governo se usa de um decreto para quebrar o sigilo tributário e fiscal de uma determinada empresa. Ok, eu acho que o ato, né, de violar já é um crime. Mas a discussão sobre essas informações serem ou não de conhecimento das autoridades competentes é redundante, porque há mecanismos que garantem isso. Por exemplo, o que eu quero dizer, fulano tem uma empresa, né, e por algum motivo o fisco acredita que há um enriquecimento ali que não está em conformidade com aquilo que foi declarado. Automaticamente o fisco tem ferramentas para acompanhar se houve ou não algum tipo de enriquecimento ilícito ali, certo? Então, é uma conta que não fecha, ou seja, as informações, já não existe sigilo, né, das informações tributárias. São aspectos muito interessantes. Na verdade, se você for ver bem, o Estado já tem essas informações. A Sim. discussão não é se ele tem ou se ele deixa de ter. A discussão é como ele as usa. Porque na medida que ele dá para um mero funcionário administrativo, que tem a função específica de fiscalizar tributos, a grandeza de poder em que ele possa ter qualquer dado sobre os sócios ou sobre qualquer fornecedor ou cliente de determinada empresa que esteja passando pela fiscalização, é que é o problema. Porque, veja bem, você cria aí uma possibilidade dessas informações serem usadas a qualquer pretexto. Então, o fato é, o governo tem as informações? Tem. Quando é que ele pode quebrar o sigilo dessas informações? Quando o judiciário assim o permite. Uma outra dúvida que permeia, claro, a mente de todos é: o sujeito que tem o seu sigilo violado e é encontrada irregularidades, ele deve ou não responder por essas irregularidades que foram apontadas? Quanto a ele responder pela irregularidade, eu não tenho nenhuma dúvida que ele deve responder. Mesmo que tenha sido feito esse conhecimento por uma quebra de sigilo. Se essa quebra de sigilo, dentro do que diz o decreto, enquanto esse decreto existir, enquanto ele continuar sendo discutido, eu não tenho nenhuma dúvida que a informação pega e dela se percebeu que tem uma infringência legal por conta daquele que houve o sigilo bancário, o sigilo quebrado, ele tem que responder por essa infração. O que se vai se discutir é quais foram os meios utilizados para isso, mas que ele tem que responder por esse dano causado para a legalidade, ou para o fisco, ou para a tributação, eu não tenho nenhuma dúvida. É muito interessante fazer uma analogia. Se você pegar o que acontece hoje com os grampos telefônicos, é mais ou menos o que nós estamos discutindo aqui. Hoje existe uma fábrica de grampos telefônicos no Brasil inteiro. Quer dizer, quando é que você pode quebrar o sigilo telefônico do sujeito? Quando
havendo indícios de ato ilícito, de atos criminosos, a polícia, a justiça, as autoridades policiais de modo geral vão à justiça e dizem o seguinte: senhor juiz, aqui há indícios de que há crime. O juiz, entendendo que há indícios de crime e de autoria, ele diz o seguinte: então tá, vamos captar prova. Então para que se quebra o sigilo telefônico? Para utilizar como forma de captação de prova no eventual processo judicial. É a mesma questão. Então assim, o sigilo foi quebrado. Há um crime? Ele tem que responder por ele. Da mesma forma, o ente público tem que responder da mesma maneira quando se quebra esse sigilo sem autorização judicial. Agora, doutor Eduardo, há um problema, porque você tem a quebra do sigilo, que é um crime. Você tem a descoberta, por intermédio desta quebra, que é criminosa, de outro crime. E você tem pessoas que se utilizam dessas informações de forma criminosa. Ou seja, é crime para todo lado e não há nenhuma punição. Ou seja, o que acontece? O que está errado nisso? É por isso que eu me volto a muita questão de controle e fiscalização, que é a obrigação do Estado. De fato, você tem um tripé aí que cria uma sensação de injustiça literal. Sim, é como se nós estivéssemos numa grande festa. E não é bem isso que tem que acontecer. Na verdade, o que precisa para se evitar isso é se controlar de forma adequada e se fiscalizar de forma adequada. Para que não pareça, que é o que está nos parecendo nesse momento, que não se há nenhum critério. Olha, o Rex me direciona uma pergunta aqui que é muito complicada. Né? Ele pergunta, por exemplo, direcionando a conversa à mídia, um furo de reportagem é quebra de sigilo do denunciado? Vamos deixar claro assim, furo, Rex, não há irregularidades no chamado furo de reportagem. O furo de reportagem nada mais é do que quando um determinado veículo se adianta e veicula a informação, né, em primeira mão. Né? Então, a gente tem isso como o furo jornalístico. Agora, o que existe, e eu tenho discutido isso muito até com o Mena Barreto, é a divulgação por intermédio da imprensa de informações sigilosas, o que não vem ocorrendo, por exemplo, nessa situação da quebra do sigilo fiscal da filha do Serra. Né? A imprensa fez o quê? Ela noticiou, ou seja, houve a quebra de sigilo. Ela não divulgou as informações em decorrência dessa quebra. Então aí eu acho que não há nenhum crime, há a informação, é a notícia. Agora, existe aquela situação em que alguns promotores se usam da imprensa para pressionar de alguma forma um julgamento. E aí há o vazamento de informações sigilosas, né? Que supostamente seriam sigilosas, e acabam vazando. E nesse contexto há uma polêmica que a gente pode até tratar aqui posteriormente no debate, né? Que é o direito da imprensa de divulgar andamento de investigações, informações sigilosas, enfim, há aqueles que são contrários, há aqueles que são favoráveis. Eu defendo que esses tipos de informações sejam divulgadas. Aproveitando, o senhor concorda com isso, o papel da imprensa? Eu concordo com o papel da imprensa, até porque no país em que vivemos, se a imprensa não divulgar, ninguém fica sabendo. Então, ou seja, a imprensa é o único meio de chegar na população algumas coisas. Evidentemente que eu acho que tem que ser um trabalho conceitual e que tem que se tomar alguns cuidados. Mas esse cuidado não cabe só à imprensa, porque a imprensa, na verdade, ela já pega a situação pronta. Esse cuidado tem que caber àqueles que têm a obrigatoriedade de zelar pela informação, pela consistência do dado, pelo sigilo. É o que se faz nos processos judiciais. Há processos que precisam correr em absoluto sigilo, em absoluto segredo de justiça. É fato, porque envolvem circunstâncias e pessoas que, se não ocorrer dessa maneira, ele coloca a coisa sobre uma fragilidade de legalidade muito grande.
Primeira Barreto diz aqui: acho que a imprensa é a campeã em quebra de sigilo e invasão de privacidade, e fazem isso em nome do direito de informação e liberdade de expressão. Corrompem funcionários dos mais diversos órgãos para obterem seus furos e chamam esses funcionários de fontes e protegem as suas fontes. Olha, Mena, eu concordo em partes com você, mas eu acho que a situação não pode ser generalizada, tá? Existem, como já dissemos, jornalistas, veículos de imprensa sérios, existem os picaretas. Eu falo por aqueles veículos sérios, né? Veículos que eu trabalhei e veículos que eu conheço. Várias emissoras de rádio, Rádio CBN, Rádio Bandeirantes, Jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, são veículos sérios, que na minha opinião como jornalista são totalmente transparentes. Então eu acho que esses veículos não se enquadram dentro dessa sua colocação. Mas eu prometo a você que a gente pode e devemos fazer um debate sobre isso, porque é um assunto muito interessante, sem dúvida nenhuma. Agora, doutor Eduardo, neste imenso universo que nós tratamos, e o senhor tem sido enfático na seguinte forma: o problema é fiscalização. O senhor, o homem da lei, um representante da lei, trabalha com empresas que buscam os seus direitos. O senhor acredita que um dia nós possamos ter uma fiscalização tributária justa nesse país, doutor? O senhor vê uma luz? Olha, eu vejo dependendo do que vai acontecer com o nosso cenário político. Porque, veja bem, não vai se falar jamais numa fiscalização, num controle adequado, se não houver uma reforma tributária, é um fato, quando se fala de tributo. Mas a questão não está voltada só a tributo, a questão está voltada à seriedade com que tem que se tratar da lei. A lei não pode ser simplesmente um argumento de manuseio político de acordo com o interesse. Então, quando você fala, por exemplo, de um decreto como esse do governo do Estado, é evidente que o governo do Estado sabe que esse decreto é ilegal. Há um aparato jurídico para amparar as decisões de governo que se sabe que isso é ilegal. Então, precisa ter responsabilidade sobre os atos, precisa ter uma responsabilidade política, social e legal sobre os atos. Então, na medida em que você tem essa responsabilidade, jamais você teria um decreto absurdo como esse prevalecendo. O senhor falando me deu uma dúvida aqui. Este precedente que foi aberto com esse decreto dá mais poder para os fiscais corruptos, doutor? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu costumo dizer o seguinte: tudo que se tem na mão depende de como vai ser usado. De uma boa farinha pode fazer um bom bolo ou um péssimo bolo. Na medida em que você dá poder para quem não sabe como usar esse poder, ou você dá o poder e não fiscaliza esse poder que está sendo dado, eu não tenho dúvida que muitos bons empresários serão vitimados por esse decreto, porque de fato está se dando um poder na mão do ente fiscalizador, ou seja, daquele funcionário administrativo cuja função dele é apenas fiscalizar tributos, está se dando um poder dele fiscalizar a vida pessoal das pessoas. Não foi para isso que ele fez um concurso público, não foi para isso que ele virou um fiscal tributário. Ele virou um fiscal tributário para observar tributos, e dentro dessa atribuição dele é para fiscalizar empresa, não é para fiscalizar pessoas. Então, há uma banalização, uma confusão generalizada de qual é o direito real da questão de fiscalização tributária. O senhor tem conhecimento de algum cliente seu que tenha sido vítima disso, doutor? Olha, evidente que até por uma questão de ética nós não podemos citar, mas... Não vamos quebrar o sigilo, né? Não podemos quebrar o sigilo, até porque se fizermos isso, estamos indo contrário ao que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Mas é evidente que já tem que uma das funções primordiais da SEBRASE, quando verificada essa circunstância, foi promover uma ação judicial contrária a esse decreto, buscando a revogação dele, com base na condição absoluta de legalidade dele. Ele não pode, nenhum decreto pode afrontar a Constituição Federal, e é o que está acontecendo. E nós temos algum posicionamento sobre esses recursos e, de repente, até a viabilidade desse decreto cair por terra, doutor? Como é que Olha, eu particularmente, todo advogado tem que ter sua crença, né? Na minha terra se dizia que quem não acredita em alguma coisa não vai a lugar nenhum. Eu acredito muito na lei desse país, acredito muito no judiciário, e não acredito que um juiz, em sã consciência, ao analisar
uma peça judicial como essa impetrada pela Sebrae, que visa revogar esse decreto, ao observar o que está sendo feito com esse decreto, vai manter esse decreto em existência. Então eu acredito fielmente, apesar de não termos ainda uma decisão definitiva, até porque sabemos que a justiça não tem a celeridade que gostaríamos que ela tivesse, mas eu não tenho nenhuma dúvida que quando apreciado pelo juiz competente, esse de imediato tomará ações no sentido de contrariar definitivamente o que vem ocorrendo com esse decreto. Diz aqui meu amigo Rex Tank, quando o direito individual deve ser corrompido pelo direito da coletividade? É possível isso? Direito individual? Eu não acho que essa é a questão aqui. Eu não acho que aqui há um debate, uma discussão de contrapor-se o direito individual contra o direito da coletividade. Eu não acho que dá para criar um decreto ilegal e dizer que ele é ilegal e, portanto, ele tem que valer porque ele está com base no interesse da coletividade. Não há interesse de coletividade aqui. Na verdade, não podemos esquecer que qualquer que seja o interesse, ele não pode infringir de maneira alguma o que determina a Constituição Federal, principalmente naquilo que se refere-se a princípios básicos da Constituição, que é o direito à legalidade, à pessoalidade, ao sigilo, à privacidade, isso sobre nenhum aspecto. Então eu não vejo nenhuma possibilidade de se ter como argumento para esse decreto, ou para qualquer circunstância de quebra de sigilo ou de privacidade, a ideia de que isso está sendo feito em detrimento à coletividade. Eu não acredito nisso. Olha, nós estamos vendo nos minutos finais do nosso programa. O Carlos Adelar Eduardo diz aqui: jornalista no Brasil é a melhor profissão que existe, mas não é mesmo, viu? Aqui produz-se por minuto mais furos do que podemos absorver. Seria a melhor profissão do Brasil se nós ganhássemos por escândalos, por exemplo, né? Se o jornalista ganhasse por noticiar escândalos, eu estaria milionário, trilhardário. Diz o Mena Barreto: claro, Marcel, temos que separar o joio do trigo, mas todos os jornais a que você se refere têm sim seus informantes nos mais diversos órgãos públicos. Leia a Folha de São Paulo e não é comum ver a menção de que uma fonte de tal ministério informou. Pena, fonte é fonte, né? O sigilo é garantido por lei. Mas eu prometo, vamos tratar disso no outro programa. Me cobra, porque eu acho muito importante esse assunto, que esse assunto seja discutido. O Gael disse aqui: acho estranho toda vez que tem eleição aparecem esses dossiês. A quem interessa? Não vejo lógica, pois só prejudica a Dilma. Doutor Eduardo, o senhor, claro que o senhor luta por essa questão, por este decreto, né, assinado pelo governo do estado de São Paulo, e essa questão dos dossiês tem alguma coisa similar, né, diríamos assim. Quando o senhor vê essas informações de dossiê daqui, dossiê dali, não lhe dá um fio na espinha e fala assim: meu Deus do céu, isso não vai parar nunca? Não só isso, às vezes te causa um temor referencial, porque você imagina o seguinte, da mesma forma que você vê essa troca de farpas através de dossiê para cá, dossiê para lá, é o mesmo que nós estamos vendo com esse monte de CD de informação rodando no centro da cidade. Para mim o conceito é o mesmo. Ou seja, estamos num ambiente de total banalização dos princípios legais desse país. Ninguém mais lembra que tem Constituição quando se institui um decreto desse, quando se roda dossiê para cá, roda dossiê para lá. Mas tem uma coisa positiva nisso, né? Na medida em que você vê como está acontecendo agora, o próprio governador ser vítima daquilo que ele mesmo instituiu, você começa a acreditar que essas coisas vão se mudar. Porque na medida em que o criador vira vítima da própria criatura, as coisas começam a assustar até quem criou, né? E aí existe um outro, o Rex Tank está me lembrando aqui, um outro episódio, doutor, que é uma realidade. Ele diz assim: olha, quebra de sigilo só se caracteriza se não acharem um delito. Caso contrário, torna-se investigação. Eu também não acredito nisso, porque até para se tornar investigação tem que haver autorização judicial antecedente. Então veja bem, o que eu também concordo com o que o nosso telespectador está dizendo, no seguinte sentido: já se ouve muita história, é evidente que eu não tenho um fato concreto para dizer isso, mas é muito comum você ouvir coisas do tipo: a Polícia Federal está lá com vários grampos, isso já foi matéria de Estadão, de Folha, que tem aí uma enormidade, milhares de telefones grampeados, mas esses telefones não estão grampeados com ordem judicial. Então, na medida que se acha algo que se entenda-se suspeito ou ilegal, vá se buscar a ordem judicial antecedente. Então, é uma confusão, inclusive, da lógica jurídica. Não é esse o formato legal de se quebrar sigilo.
Diz aqui meu amigo Gallegos, sem som e sem imagem, Marcelo. Vê isso, Gallegos. Você é o único internauta que está sem som e sem imagem. Aliás, eu não sei nem por que eu estou falando com você que você está sem som e sem imagem. Mas os demais aqui internautas, né, vou escrever aqui para o Gallegos, porque estão normais, acredito eu. Alguém, né, com algum problema de comunicação? Acho que não. Doutor Eduardo, eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua participação conosco. Eu deixo as considerações finais ao senhor, por favor. Eu gostaria de deixar uma informação muito clara para a sociedade organizada de um modo geral. Não se pode, sobre um aspecto, ao se deparar com absurdos legais, como é o caso desse decreto, e não se movimentar. A sociedade organizada é quem faz a diferença nesse país. Então, na medida em que se vê uma afronta à lei desta forma, há de se organizar, há de se contrariar isso através dos meios legais, através dos argumentos legais que a lei coloca à nossa disposição. É muito importante que se faça isso. A Sebrae vem fazendo para os seus associados, e é importante que todas as entidades de classes, toda a sociedade organizada comece a se manifestar contrária a isso, antes que a gente perca o fio da meada. Daqui a pouco nós vamos saber mais o que é certo e o que é errado nesse país. É necessário ficarmos atentos e, sobretudo, como diria o doutor Eduardo, como disse, né? Vamos acreditar, né, doutor Eduardo? Tem que acreditar, né? Até porque você tem um detalhe, né? A hora que a gente perder a crença, não tem mais por que viver, né? A crença é que move os nossos dias. Quando acordamos de manhã e fazemos a oração diária, nós já estamos acreditando em alguma coisa. Algum empresário que nos assiste e de repente queira também colaborar, né, ou participar da luta para queda desse decreto, existe algum caminho? Existe. A Sebrae, evidentemente, ela representa a área de serviços, mas o jurídico do Sebrae está à inteira disposição para orientar absolutamente qualquer entidade, qualquer outro segmento que tenha interesse em lutar contra esses abusos que se fazem cotidianamente contra a lei, contra a Constituição, enfim, fazer com que prevaleça a legalidade. Então eu diria para aqueles que têm interesse, fique à vontade para acessar o site do Sebrae, www.sebrae.com.br, enfim, buscar alguma informação e nos procurar assim, de qualquer forma, da maneira que entender viável e interessante. O Buena quer saber o nome deste decreto, o número, perdão? O decreto que instituiu esse poder ao agente do fisco é o decreto 52.240 de 2009. Maravilha. Doutor Eduardo, mais uma vez, obrigado ao senhor. E obrigado a você. O Carlos Eduardo está dizendo que eu fiz um jornal em braille para o Gallegos. Aqui é o Gallegos. Relax, aliás, José Gallegos com Reinas e Babados hoje, né, entrevistando José Aníbal, né, o deputado José Aníbal aqui na UTV falando um pouco mais sobre política. E amanhã eu converso com o advogado de defesa de Misael Bispo de Souza, que é o advogado que está cuidando da defesa do principal suspeito da morte da jovem Mércia Nakashima. E na próxima semana ouvirei também o advogado da família, o representante da família Mércia Nakashima, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre este caso que certamente comoveu, né, o país inteiro. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela atenção. Vocês ficam com as informações do esporte com mais um Olé que vem aí. Beijos e abraço a todos. Até daqui a pouco.